Então, o nosso texto de abertura está na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Vamos ler 2 versículos para iniciar, mas leremos esse texto todo em breve. Então, Efésios, capítulo 6, versículos 17 e 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Senhor amado, nós bendizemos o teu nome nessa noite com gratidão, com alegria, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, pelo perdão dos nossos pecados, pelo sangue que foi vertido no Calvário e que é eternamente eficaz. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque podemos nos aproximar e chegarmos, Senhor, aonde o caminho anteriormente estava fechado, mas agora está aberto, porque o Senhor rasgou o véu. O Senhor também, ao abrirmos a tua palavra, nós confessamos a nossa dependência de que o Senhor nos abra os olhos, abra o entendimento, amoleça o nosso coração, abra os nossos ouvidos, solta a nossa língua, Senhor, para que a palavra do Senhor tenha livre curso entre nós, possa ser ministrada com unção, recebida com unção, e o Senhor assim seja o grande vencedor de todas as coisas em nós. Senhor, nós agradecemos a Ti pelo assunto que o Senhor deixou registrado, Senhor, na Tua palavra, e pedimos que pela Tua palavra nós sejamos obedientes e aprendamos, Senhor, essa bendita ação, Senhor, de orarmos a Ti de forma adequada. Sabemos que não sabemos orar como convém, a Tua palavra nos diz isso, mas a Tua palavra também nos encoraja a não esmorecermos em oração. Senhor, sempre olharmos para Ti, porque o Senhor é aquele que ouve e que responde a oração. Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, começamos um assunto diferente hoje, o assunto de oração. Em particular, o desejo, ao longo de uma série de estudos, é considerarmos as orações que estão registradas nas epístolas do apóstolo Paulo e usarmos isso como motivação, como exemplo para nossa consideração, nossa vida de oração. Mas hoje a ideia é fazemos algumas considerações gerais a respeito da oração, né, e deixaremos a primeira oração de Paulo para a próxima oportunidade. Então, nesse contexto da oração, contexto mais geral, escolhi esses versículos que aparecem dentro de um texto que me parece ser especialmente importante e relevante para nós nos dias em que vivemos, que é a descrição da armadura de Deus. Okay? Então, vamos ler o texto todo a partir do versículo 10, né? E vamos terminar com os 2 versículos que acabamos de ler. O versículo 10 diz: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Observe que aqui encontramos pela primeira vez essa expressão, armadura de Deus, diz que nós a devemos tomar, devemos nos revestir dela, e aqui é uma ênfase de toda a armadura de Deus, indicando que é possível tomar partes e esquecermos ou menosprezarmos outras partes. E o objetivo está claro, para que possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, o texto já implicitamente nos diz que existem as ciladas do diabo. Mas também diz que nós podemos ficar firmes contra elas. E a maneira de fazê-lo é revestindo-nos de toda a armadura de Deus. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, aqui já está definido não somente
quem é o inimigo, mas também o campo de batalha. O inimigo não são pessoas, o inimigo são forças espirituais. E a batalha é nas regiões celestiais. Isso é tão importante que às vezes a gente acaba esquecendo, né? E vemos no vizinho, vemos o inimigo, no chefe, vemos o inimigo, né? Nas pessoas, vemos os inimigos, sendo que, na realidade, esse texto nos diz, olha, existe uma batalha sim, mas ela se trava num ambiente espiritual. E essas pessoas são nada mais do que instrumentos de outras forças que são as motrizes, aquelas que efetivamente fazem os ataques. Então, como devemos pedir ao Senhor que nos dê esse discernimento? Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Mais uma vez, o encorajamento de tomarmos toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha que expressão importante. Irmãos, nenhum dia é fácil, mas vamos convir, existem dias muito piores do que outros. E esses dias muito piores do que os outros, a palavra chama do dia mau. Então, existem sim dias maus, dias especialmente difíceis, especialmente densos, pesados, né, em que existem ataques muito específicos a nós. E o apóstolo aqui encoraja os efésios a tomar toda a armadura para resistir nesse dia. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, isso tudo é possível, né? Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, no versículo 17, termina a descrição de todos os componentes da assim chamada armadura de Deus. Mas observe como segue o texto, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, ao fim dessa descrição de toda a armadura de Deus, temos esse versículo que parece dizer o seguinte, olha, toda essa armadura só vai funcionar, só será eficaz se ela for acompanhada de toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito. É como se isso nos capacitasse, não somente a tomar essa armadura, como utilizá-la também. Então, a oração aqui permeia toda a questão da armadura de Deus. Observe que a armadura não é, perdão, a oração não é apresentada como um dos elementos, uma das peças da armadura, mas sim como uma base ampla sobre a qual toda a armadura de Deus repousa. E o uso da armadura precisa ser feito com toda oração e súplica. E aqui diz em todo o tempo, né, irmãos? Em todo o tempo e no Espírito. Em toda situação, em cada situação, devemos cultivar um espírito de oração, né? Uma comunhão constante, permanente com Deus, sempre levarmos ao Senhor nossas questões, né? E não somente por nós, mas como esse texto diz, por todos os santos. É algo que a gente precisa aprender a cultivar. E o mais curioso é que praticamente todas as orações registradas de Paulo são por outros, né? De vez em quando ele pede oração para si, isso não é errado, mas o encargo de oração dele era por aquelas pessoas com as quais ele se preocupava. Então precisamos aprender a orar por todos os santos. Okay, vou trazer hoje duas citações, uma vou ler agora e outra vai ser no final. As duas são de um irmão de nome Pink, o sobrenome dele é Pink. O primeiro nome dele é Arthur, ou seja, Arthur, né? E ele escreveu um livro que trata das orações de Paulo, né? Então, muitas das coisas que eu trazer para os irmãos são fruto do trabalho desse irmão Pink, né? Que faleceu na primeira metade do século XX. Então, o parágrafo diz assim:
Se verificarmos as nossas principais necessidades espirituais, ou seja, se nos informarmos especificamente sobre aquilo que mais precisamos pedir, então prestaremos especial atenção a essas orações do apóstolo. Nós as fixaríamos em nossa mente em constante meditação, clamando a Deus que nos revele o significado espiritual contido nessas orações e com elas impressione efetivamente nosso coração. Não há nada de somenos ou de passageiro nessas orações, pois elas são adequadas para os cristãos de todas as eras, lugares e contextos. Há um rico tesouro celestial nessas orações que nenhum expositor pode exaurir, mas que o Espírito Santo revelará aos que empenhada e humildemente o procurarem. Então, esse é um parágrafo logo na introdução do livro em que ele encoraja o leitor a meditar com paciência, com humildade, né, sobre as orações registradas do apóstolo Paulo. Então, agora, depois dessa introdução, eu vou eu organizei algumas considerações em 5 partes que nós vamos passar a ver a partir de agora. Uma delas é a seguinte: se nós considerarmos, por exemplo, o livro de Atos, onde temos uma descrição da vida da igreja, dos apóstolos, logo no início da história da igreja, não há qualquer dúvida de que eram pessoas de oração. Então, a gente consegue lembrar coisas, por exemplo, no capítulo 6 de Atos, quando Pedro dá aquela dificuldade lá com as viúvas que foram esquecidas na distribuição diária, né? E ele, então, encorajou os irmãos a escolherem entre si 7 pessoas cheias do Espírito Santo e de sabedoria, né, para servirem às mesas. E logo depois ele disse: e nós nos dedicaremos à palavra e à oração. Então, sabemos que ele se dedicava à oração. Isso foi capítulo 6. No capítulo 7 temos a defesa de Estevão. No capítulo 8 temos quando Filipe desceu para Samaria recebeu a palavra, e quando os irmãos de Jerusalém souberam que eles haviam recebido a palavra, enviaram a Pedro e João para que orassem por eles, recebessem o Espírito Santo. Então, mais uma vez, existe uma menção à oração. No capítulo seguinte, capítulo 9, conversão de Paulo, quando Deus dá o Senhor chama Ananias, né, para levá-lo, enviá-lo até Paulo, diz: olha, existe esse Saulo que está orando, né? Saulo estava cego, ficou 3 dias cego em oração, não comeu. Então, ele, logo depois da conversão, ele já se dedicava à oração. Agora, apesar de que temos tantos exemplos de menções a pessoas orando no livro de Atos, observe que em nenhum desses casos a oração foi registrada. Temos um exemplo, provavelmente o único, uma exceção, que é o que nós vamos ler agora, no capítulo 4, mas os exemplos de oração estão quase que exclusivamente restritos às epístolas do apóstolo Paulo. E esse vai ser o foco, né, da sequência de estudos que, se o Senhor permitir, seguiremos. Então, vamos abrir. É uma oração tão linda, tão cheia de instrução. Atos capítulo 4. Nós vamos ler, eu vou fazer poucos comentários, mas encorajo os irmãos a meditarem sobre isso. Só um pouquinho. Eita, meu. Capítulo 3, temos a cura de um coxo, por Pedro e João. E, em decorrência disso, todo o povo ficou muito impressionado, maravilhado, e as autoridades preocupadas, né? O que faremos com essas pessoas? E no capítulo 4, começa dizendo que eles foram levados ao cárcere, ficaram uma noite no cárcere. No dia seguinte, eles não tinham como
prendê-los, nem açoitá-los, nem nada, inclusive porque o povo todo estava tão maravilhado, eles não tinham essa opção e não acharam nada de que acusá-los. Então, os ameaçaram por mais de uma vez, né? E os soltaram. E assim que eles foram soltos, eles foram até os irmãos e relataram isso. Então, os irmãos têm que lembrar esse cenário, né? Dois apóstolos, talvez os mais proeminentes naquela época, tendo passado uma noite no cárcere, tendo sido fortemente ameaçados por duas vezes pelas autoridades, e eles foram relatar essas coisas à igreja, e a igreja decidiu orar a respeito. Então, antes da gente ler, tente se imaginar na situação e se perguntar o seguinte: como é que eu oraria numa situação dessas? Ou pelo que eu oraria? Possivelmente todos nós oraríamos por livramento, né? Que o Senhor lidasse com toda essa situação, que nos livrasse dos problemas, né? E não foi exatamente isso pelo que eles oraram, mas aqui nós temos um exemplo muito bonito de uma oração coletiva, né? De pessoas que entenderam o caminho do Senhor e oraram em favor da vontade de Deus. Então vamos ler a partir do versículo 23 do capítulo 4, do livro de Atos. Uma vez soltos, referindo-se a Pedro e João, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, ou seja, estavam em um coração, não era cada um tinha uma opinião, eles oraram juntos, né? Levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, a oração deles começou exaltando a pessoa de Deus, né? Reconhecendo a soberania de Deus. E talvez, quando eles começaram a orar, talvez eles tivessem imaginado orar por livramento, orar por, né, misericórdia e coisas do tipo, né? Mas é como se o Espírito Santo os tivesse feito lembrar desse texto, que é uma citação do Salmo 2. E o Espírito Santo tomou aquele texto, né, e o aplicou àquela situação em que eles estavam vivendo. O texto de Salmo 2 fala dos gentios, das nações, dos reis da terra, não fala de Pôncio Pilatos nem de Herodes, nem de outros gentios, nem sequer do povo de Israel, né? Mas eles, nesse contexto, eles entenderam que aquele texto se aplicava ao contexto em que estavam e utilizaram esse texto, né, para argumentar a Deus, para falar com Deus. Falei, olha, isso aqui que aconteceu pode nos surpreender, mas não é surpresa para Deus. Deus já havia dito isso, e aí a citação desse Salmo 2. Esse é o Espírito Santo conduzindo a igreja, fazendo lembrar de textos, dando o contexto, dando um discernimento espiritual para o momento que estavam vivendo. Como nós precisamos disso, né? Como a palavra de Deus nos ajuda a orar, porque o Espírito Santo traz à mente os textos que estão relacionados ao momento em que vivemos e pelo que devemos orar e como devemos orar. E aqui é um exemplo muito bonito. Claro, vem do Salmo 2,
No nosso caso, pode vir de qualquer lugar da Bíblia, inclusive das próprias orações do apóstolo Paulo. E quando oraram, eles reconheceram que Deus estava no comando de todas as coisas. A menção a Herodes, Pôncio Pilatos, gentios e gente de Israel, no capítulo 27, né, reconhecem que eram simplesmente meios para que Deus fizesse tudo o que já estava predeterminado. E quando eles oraram, veja pelo que eles pediram. Até aqui foi reconhecimento de Deus, da soberania de Deus, do poder de Deus, do governo de Deus. Temos também a conexão com a palavra de Deus, o contexto, entender o momento. Mas chega um momento em que eles fazem um pedido. E o pedido é o seguinte: Senhor, olha para a ameaça deles, o Senhor lida com eles. Quanto a nós, dá-nos intrepidez para anunciarmos o Evangelho. Então, foi muito mais uma oração preocupada com os interesses de Deus do que propriamente com o bem-estar e a tranquilidade da sua própria pessoa, da própria pessoa de cada um deles, né? Então, é um exemplo muito, muito bonito, né? E se nós olharmos, encontramos nessa oração muitas coisas que nos lembram da oração do Pai Nosso, que foi falada pelo Senhor, daqui a pouquinho eu vou mencionar. Okay? Bom, não é de admirar que aqui termina dizendo que o local tremeu, né? Depois dessa oração. Bem, então esse é um dos 5 pontos, esse é o único exemplo que a gente tem de uma oração no livro de Atos, registrada, e claro, ela é registrada para o nosso benefício, para o nosso aprendizado. Agora vamos olhar o que a palavra fala da nossa própria experiência de oração. Eu acho que o melhor lugar que temos para consultar agora é Romanos capítulo 8, em que temos uma expressão importante, a gente gosta de falar, porque é verdade, a gente sente que é particularmente fácil de constatar isso na nossa experiência. Então vamos ler isso juntos, capítulo 8 de Romanos. A partir do versículo 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Então, fala que a nossa fraqueza... Irmãos, eu acho que, ainda que a palavra não dissesse isso, se a gente fosse analisar, acho que uma das coisas que a gente ia confessar na nossa vida é que a nossa vida de oração ela é muito mais fraca do que a gente gostaria, né? E aqui o texto diz, é a nossa fraqueza, né? Não sabemos orar como convém. Mas logo em seguida, temos a bendita e suficiente provisão de Deus para isso. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Quem sonda os corações é Deus, né? Davi orou: sonda, meu Deus, e conhece meu coração, prova-me, né? Então, ele conhece a mente do Espírito. E o Espírito, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Então, quando nós pensamos em oração, irmãos, é como se fosse um convite a nos juntarmos a alguma coisa que o Espírito e o Senhor Jesus Cristo já fazem por nós. Então, só para terminar essa parte do Senhor Jesus Cristo, versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por que também? Porque o Espírito intercede por nós. E o Senhor Jesus Cristo também intercede por nós. Então, irmãos, temos alguém em nós que intercede por nós, que é o Espírito, e temos alguém à destra de Deus Pai que também intercede por nós, que é o Senhor Jesus Cristo. O versículo 26 diz que ele como se traduzisse, né, o que está no nosso coração, que a gente não sabe colocar em palavras, a gente não sabe como levar isso a Deus. Eu estou com companhia aqui. Espera só um pouquinho.
Se ela fica do lado de fora, geme. Se ela fica do lado de dentro, na hora que ouve o portão abrir lá embaixo, ela late. Então, tá complicado o assunto. Mas normalmente ela fica calada o tempo todo, né? Mas enfim, então o Espírito Santo, ele geme, ele traduz o que a gente não sabe levar a Deus. Eu tenho certeza que os irmãos já viveram essa experiência. Existe um peso no coração, alguma coisa que precisa ser colocada em oração, a gente não sabe como fazer isso. A gente vai de um jeito, vai de outro, aí distrai, na hora que vê, está pensando outra coisa, a gente não consegue levar isso a Deus de forma adequada. E aqui diz que o Espírito faz, né, com gemidos inexprimíveis. Essa palavra é interessante, tem um exemplo muito bonito. No capítulo 7 de Atos, quando Estevão estava apresentando sua defesa, ele fala um pouco da história de Israel, e ele conta um pouco da história de Moisés. E ao contar a história de Moisés, ele diz, quando antes de Moisés ser chamado, diz que Deus ouviu o gemido do seu povo e decidiu livrá-lo por meio de Moisés. E a palavra gemido lá exatamente é a palavra gemido aqui. Então, lá os gemidos eram do povo de Israel em direção a Deus, pedindo, né, clamando por libertação. Aqui os gemidos são do Espírito Santo, traduzindo coisas que estão em nosso coração, que a gente às vezes nem sabe exatamente quais são, né? E ele as leva até Deus de forma muito eficaz. Então, irmãos, essa é um grande conforto, um grande consolo, né? Saber que o Espírito Santo intercede por nós, o Senhor Jesus Cristo intercede por nós. Então nós somos chamados, né, a participarmos dessa operação que a gente chama de oração. Né? Então nós vamos estudar mais a respeito disso. Vou terminar essa parte com uma ilustração é do irmão Watmani, acho que é uma ilustração que nos ajuda bastante. Ele diz assim que a oração, a nossa relação com Deus de oração é, é como uma locomotiva. Locomotiva é uma máquina com muita força, muito poder, vamos dizer assim, né? Só que a locomotiva, ela não anda por qualquer lugar. Ela não manobra, né? Não sai andando pelas ruas, manobrando aqui e ali. Ela só vai onde tem trilhos. Então ele diz que orações são como trilhos que a gente coloca para que Deus passe por eles. Ele tem todo o poder. Ele é aquele capaz de realizar essas coisas. Mas nós precisamos, é como se Deus tivesse determinado se limitar às orações dos santos. Então é por isso que ele precisa mover em nós a sua vontade, para que nós oremos pela sua vontade. Não é isso que o Senhor nos ensinou a orar? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Então nós temos que entender, discernir o movimento espiritual. Isso é feito também com a ajuda do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Lembre da oração em Atos 4. E com isso tudo, a gente coloca trilhos, dizendo: Senhor, sabemos que o Senhor quer agir dessa maneira, né? Age nessa situação. Então, a gente coloca, em oração, a gente coloca trilhos para que o poder de Deus se mova como uma locomotiva por sobre esses trilhos, né? Agora, observe o seguinte: nós não comandamos a Deus, jamais, jamais. Né? Nós precisamos primeiro entender a vontade de Deus e aí orar por ela. Né? E assim ele nos responde. Então, ele é como se ele originasse a oração em nós e pelo seu Espírito ele executa essa oração por meio de nós. Né? E ao ouvir essa oração, ele realiza a sua vontade. Veremos um pouco mais disso mais ao final de hoje, ainda hoje. Ok, temos um terceiro ponto, é um aspecto ilustrativo do Antigo Testamento, muito bonito e que traz uma série de instruções para nós com respeito à intercessão e com respeito à oração. Né? Vamos abrir no livro de Êxodo, capítulo 30. Êxodo, capítulo 30.
O início desse capítulo fala desse altar, que é chamado do altar do incenso, e ele é fortemente ligado com o nosso tema. Então, nós vamos ler os primeiros 8 versículos e depois leremos o finalzinho do capítulo. Então, Êxodo capítulo 30, versículo 1, farás também um altar para queimares nele o incenso de madeira de acácia o farás. Então, esse altar era feito de madeira de acácia. Terá um côvado de comprimento e um de largura. Será quadrado. Isso é importante, né? Porque as dimensões iguais são importantes nesse contexto. Terá 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás. A parte superior, as paredes ao redor e os chifres. E lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Dentre as várias peças de mobília que havia no tabernáculo, várias delas tinham essa característica. Eram feitas de madeira, totalmente recobertas de ouro. Esses 2 elementos, irmãos, falam de 2 naturezas. A madeira fala da natureza humana, o ouro fala da natureza divina. Então, essas peças, aliás, todas as peças, mas essas peças em particular, realçam esse aspecto na vida do Senhor Jesus Cristo. 100% homem, 100% Deus. A madeira aponta para a sua humanidade, né? E o ouro aponta para a sua divindade. E o bonito é o seguinte, que a madeira era total e completamente revestida de ouro, de modo que ao entrar, né, a impressão que se tinha era que era tudo de ouro, mas havia uma humanidade ali, né, que estava recoberta pelo ouro. Então, no contexto de oração, irmãos, isso é muito importante, porque, como acabamos de ver, essas 2 naturezas estão presentes, né? A nossa humanidade, com toda a nossa fraqueza, com toda a nossa dificuldade, mas também, né, a motivação da oração vem de Deus, a execução da oração em nós é por parte do Senhor. Ele intercede por nós pelo seu Espírito e traduz essas coisas a Deus. Então, é uma cooperação com Deus em oração. Versículo 4. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura. De ambos os lados as farás, nelas se meterão os varais para se levar o altar. De madeira de acácia farás os varais e as cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho. Lembra dessa frase, nós vamos precisar dela depois. Então, uma vez feito o altar, ele era colocado defronte do véu que estava diante da arca do testemunho, ou seja, esse altar do incenso ficava antes do véu, ficava no santo lugar, não no santíssimo lugar, tinha um véu que separava esse altar da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Então, era a presença de Deus, mas naquela época havia o véu, e antes do véu estava, então, o altar do ouro. Versículo 7. Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Então, até agora vimos o altar. O outro elemento, o outro lado da moeda, é o incenso que era queimado nesse altar. Esse não era o altar onde se ofereciam sacrifícios. Esse se oferecia o incenso, né? E nós precisamos ver em breve o que é o incenso, o que ele sugere, o que ele aponta, né? Com que frequência Arão devia fazer isso? Então, diz aqui o versículo 7, cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Não somente isso, versículo 8, quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor, perante as vossas gerações. Então, de manhã, de tarde, o incenso deixava aquele aroma, né? Então, é claro que qualquer momento que você entrasse no santo lugar, vocês iam sentir o cheiro, né? O cheiro do incenso. Diz, será incenso contínuo perante o Senhor. E logo lembramos da palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses 5, né? Orai sem cessar. É esse queimar de incenso de manhã, à tarde, contínuo, sempre em contato com o Senhor, né?
A oração não precisa ser, né, um Salmo 119, né? Pode ser um Salmo 132, né? Pode ser uma coisa muito breve, um pensamento, mas um pensamento levado aos pés do Senhor, uma súplica levada aos pés do Senhor. E isso permeando o nosso dia. Bem, então temos o altar, temos o incenso. Agora vamos olhar alguma coisa a respeito do incenso, porque isso está descrito ao final do capítulo, a partir do versículo 34, ainda no capítulo 30 de Êxodo. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica, gálbano, estes aromatas com incenso puro. Atenção, cada um de igual peso. Então, o incenso era uma mistura dessas substâncias odoríferas que eram feitas tipicamente de plantas, né? Que eram esmagadas, né? Viravam pó. Outras plantas eram rasgadas e soltavam tipo uma seiva, e com isso se fazia o incenso. Mas aqui, observe-se cada um de igual peso. Esses componentes do incenso entravam na receita do incenso em parcelas iguais. Não era uma coisa, né, tinha muito disso e pouco daquilo. Isso logo nos lembra das dimensões do altar. Lembra que a dimensão do altar eram iguais? Era um quadrado, né? 2 de altura, mas em cima a área era quadrada, a largura e o comprimento eram iguais. Versículo 35. E disto farás incenso, perfume, segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que fareis segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Essa é uma frase que eu preciso que os irmãos notem. Eu estou plantando algumas sementinhas que daqui a pouquinho eu preciso colher, né? Não fareis para vós mesmos. Esse incenso era para ser queimado para Deus. Irmãos, toda oração tem que ser exclusivamente para Deus. Isso pode parecer óbvio, mas é muito evidente que às vezes a gente ora para nós mesmos, ou então às vezes a gente ora na horizontal, né? Às vezes existem orações que não são orações, são pregações, e o objetivo não é pregar para Deus, ele quer que os irmãos ouçam o que ele tem a dizer, né? E isso disfarçado de oração. Isso é queimar incenso para si. E o Senhor disse, isso não se fará. Toda oração tem que ser para Deus. O objetivo é falar com Deus, é pedir que a vontade de Deus seja feita, né? Nessa hora, quanto menos de nós houver, melhor. E deixarmos que o Espírito Santo faça essa tradução, né? Não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este, para o cheirar, será eliminado do seu povo. Esse aspecto de pesos iguais nos ingredientes nos lembram de duas coisas. Primeiro, tanto o altar de ouro como o incenso, de primeira mão, falam da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele como intercessor, o incenso, né, é totalmente equilibrado. Nós temos características que nos destacam. Ah, o fulano é assim, a fulano é assado e tal, etc. Mas o Senhor era perfeitamente equilibrado em todos os seus aspectos. Ele era como aquela farinha, né, flor de farinha, sem grânulos, tudo homogêneo. Era como esse incenso, todos os ingredientes apareciam nele de igual peso. E isso era queimado, isso subia a Deus em aroma agradável. O Senhor é aquele quem agrada o Pai, né? Então, de primeira mão, essas coisas nos lembram da pessoa do Senhor. Mas, como veremos logo, o incenso também fala da oração dos santos. E aí, esse igual peso nos lembra que a nossa oração também tem que ser equilibrada. Veremos ainda hoje que a oração ela é composta de coisas diferentes, de elementos diferentes. Todos eles devem estar presentes na nossa oração. Eles devem aparecer de forma equilibrada, né? Então, por exemplo, quando o Senhor ensinou os seus discípulos a orar, o que nós chamamos do Pai Nosso,
Ele começa com a adoração. Pai nosso que estais no céu, santificado o teu nome. Aí depois ora pela vontade de Deus. Depois de passar por isso, ele diz o pão nosso de cada dia. Então tem a oração, tem a súplica, tem um pedido específico. Também fala assim, perdoa os nossos pecados, tem a contrição, tem a confissão. Então, esses elementos fazem parte da oração, ações de graça fazem parte da oração, tem que fazer parte da oração. E às vezes nós olhamos para a nossa oração e ela é simplesmente uma longa lista de pedidos. Então ela está completamente desequilibrada. Nosso incenso, ele não está composto de elementos, cada um de peso igual. Então nós precisamos realmente ganhar isso do Senhor, né, e termos uma oração mais equilibrada. E o estudo, né, das orações de Paulo revela isso, porque uma das características é que na hora que você coloca todas essas orações juntas, você vê a diversidade de coisas que havia. Ele nunca deixava de dar graças, por exemplo, né? Sempre tinha um pedido, mas as ações de graça eram sempre presentes e coisas do tipo. Então nós vamos aprender a olhar essas coisas nas orações de Paulo. Bem, então vamos pular para Apocalipse. Esse já é meu quarto item, quarto de 5. Então já estamos nos movendo mais para o final. Em Apocalipse nós queremos ver essa questão do incenso de forma um pouco mais detalhada, porque se em Êxodo temos o aspecto, digamos, figurativo, em Apocalipse nós já encontramos a realidade desse incenso. Nós vamos começar no capítulo 5 de Apocalipse. Okay? Capítulo 5, Apocalipse, a partir do versículo 6. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, irmãos, aqui temos a cena, é a cena do cordeiro recém-imolado, tomando de Deus Pai o livro. Alguém disse a escritura deste mundo, deste planeta, né, que ele conquistou na cruz, entre tantas outras coisas, né? Ele agora tem o direito, ele resgatou o que Adão havia perdido. E aqui eles, todos estão, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, eles se prostram e eles têm essas taças, né, cheias de incenso, e é dito que são as orações dos santos. E o Senhor foi encontrado o único digno de tomar o livro e desatar os selos. Então, a partir do capítulo 6, o Senhor começa a desatar os selos. E esse desatar os selos são o executar a história desse mundo. Então, ele vai abrindo o primeiro selo, acontece isso, o segundo selo, acontece aquilo outro. Agora vamos direto para o capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, então, capítulo 6, ele começou abrindo o primeiro selo. Aí vai a descrição de cada um dos selos, capítulo 8, versículo 1, quando o cordeiro abriu o 7º selo. Houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. E lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro
que se acha diante do trono. Vocês lembram do altar de ouro, né? Lá do tabernáculo? Vocês lembram onde que estava? Estava diante do véu, que por sua vez escondia o testemunho. Aqui, o altar de ouro está diante do trono. O véu foi removido. O cordeiro já foi imolado. Já não existe mais aquele véu. Agora, né, o incenso é oferecido diretamente na presença de Deus. Então, o altar de ouro está na presença desse trono. Versículo 4 diz: E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, imagine as orações que todos fazem, orando: venha o teu reino, faça assim, Senhor, prevalece, ganha, opera, né? Isso tudo subiu a Deus. E a partir dali, as coisas começam a se mover. Versículo 5: E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. A vontade de Deus que é feita no céu agora passará a ser feita na terra também. Né? E houve trovões e vozes e relâmpagos e terremoto. Versículo 6: Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Agora eu vou ler só o início de alguns versículos. Versículo 7, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura, etc. Versículo 8, o segundo anjo tocou a trombeta e uma como grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, etc. Versículo 10, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. Os irmãos percebem? Foi a conta de haver esse evento relacionado à oração, que aqui é descrito como sendo, né, o incenso sendo arrojado para a terra, com fogo do altar, e aí as coisas começam a acontecer, a serem executadas. Né? Irmãos, isso nos lembra que, na sabedoria de Deus, ele decidiu se mover por meio das nossas orações. A oração não é algo que a gente faz porque é devocional, tão somente. Mas é uma operação, é um trabalho que precisa ser feito para nos tornarmos cooperadores de Deus e do Cordeiro na execução desse evento de abrir os selos, de desatar os selos, de levar a cabo a presente era. Deus trabalha, o Senhor trabalha, e nós somos chamados a trabalharmos em oração junto, né? Clamarmos pela vontade de Deus. E aqui, de maneira muito pictória, muito bonita, isso é mostrado na forma do incenso, né? Que sobe a Deus, e a partir desse momento, ele é arrojado à terra e as coisas começam a acontecer. Então, nossa oração tem esse papel, né? É, isso não é nosso, mas nós nos apresentamos a Deus para sermos achados nessa posição. Muito bem, vamos então ao nosso último ponto, que são, digamos, observar que a oração ela é composta de vários elementos, né? Assim como o incenso era composto de vários ingredientes. Então, nós vamos utilizar um texto, me parece que é o mais simples da gente utilizar, que é Filipenses capítulo 4, seguramente os irmãos vão encontrar outros textos e principalmente nos exemplos das orações do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 4. Versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, só nesse versículo, temos, no contexto de oração, temos petições, temos súplicas e temos ações de graças. Então, observem que existem elementos diferentes na oração. Tem a adoração. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Como começou a oração da igreja em Atos capítulo 4? Reconhecendo a soberania de Deus, que ele é soberano, que ele está no trono,
né? Que ele determina as coisas, ele fez o céu, ele fez a terra, ele fez o mar e tudo que neles há, né? Então, vocês observem que as orações que temos como exemplo na Bíblia, trazem todos esses elementos. Lembramos o incenso que era composto de vários ingredientes e lembramos daquela frase, todos eles de igual peso. Não podemos, digamos, menosprezar um aspecto e supervalorizar outros. Então, precisamos ganhar esse equilíbrio da parte do Senhor. Em particular, o irmão Pink, ele diz assim, que a oração tem principalmente três aspectos. Ele coloca dessa maneira. Primeiro, adoração. Então, a adoração faz parte da nossa oração. Adorarmos a Deus, né? Adorarmos em espírito e verdade. E o Senhor diz que esses são os que o Pai procura como seus adoradores. Então, o Pai está procurando, né? Procurando por pessoas que o adorem. Então, adoração. O segundo aspecto, que às vezes nos passa desapercebido, humilhação, confissão. Também o Senhor nos ensinou a orar, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Daqui a pouquinho nós vamos ver um exemplo disso. E, por fim, súplicas e intercessão. Então, a gente pode pensar em súplicas como pedidos por nós, e intercessão é pedido por outros, né? A gente se coloca em favor de outras pessoas. E lembre-se de Efésios capítulo 6, em toda oração e súplica por todos os santos, né? Então, devemos cultivar esse costume. Então, vamos praticamente terminar com esse exemplo. Lucas capítulo 18 é uma parábola. Aliás, em Lucas 18 temos duas parábolas que dizem respeito à oração. Vamos mencionar as duas, mas eu quero chamar atenção especificamente para uma delas. Capítulo 18 de Lucas. O capítulo 18 começa com a parábola do juiz iníquo. Então, os irmãos lembram dessa parábola, e o objetivo do Senhor com essa parábola era incentivar a oração persistente, né? Que a gente não esmorecesse em oração, né? Assim começa o capítulo 18. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Observe que aqui fala que a atitude de oração tem que ser contínua. Com aquele incenso que Arão queimava de manhã, de tarde, continuamente perante o Senhor. É orar sem cessar. O que não diz é que nós devemos orar sempre pelo mesmo, né? Ficar insistindo, porque às vezes, tenho certeza que os irmãos já viveram isso, né? A gente começa a orar por um assunto e é como se a gente perdesse interesse por aquele assunto. Talvez o Senhor dizendo, olha, não ora por isso não, né? Para Paulo ele disse, olha, a minha graça te basta. 3 vezes ele pediu, falou assim, não mais, né? Acabou, o assunto acabou aqui, né? E esse texto ele não ensina que a gente tem que ficar insistindo naquilo que talvez o Senhor não queira ouvir, mas a nossa atitude de oração tem que ser, né, sem esmorecer, tem que ser permanente. Mas a parábola que eu quero considerar com os irmãos brevemente é essa parábola do fariseu e do publicano, porque mostra claramente que a confissão, a contrição é parte da oração. Vamos ler a parábola, versículo 9, capítulo 18 de Lucas. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Então, está aqui a chave. O Senhor fez uma parábola e disse, tem 2 homens que foram orar. Ele vai contar como que foi a oração de cada um deles. Então, o objetivo foi a oração. É isso que eles fizeram, eles oraram. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho, tudo quanto ganho. Observe essa frase. Orava de si para si mesmo. Irmãos, isso é queimar incenso para si.
também. Né? Não é? Ele orava de si para si mesmo. A oração dele não passou do teto, como o pessoal diz. Né? Por quê? Porque ele estava como que queimando incenso para si mesmo. E a palavra de Deus já disse, isso não será feito. O incenso é para o Senhor. A oração tem que ser para o Senhor, tem que ser dirigida diretamente a Deus, para o benefício de Deus. Agora, e o publicano? Como é que ele orava? O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, qual foi a oração do publicano? Confissão, contrição. E o Senhor chamou isso de oração. Então, vemos que a humilhação, a contrição, a confissão faz parte da nossa oração também. Né? Não devemos incluir isso no nosso menu, né, de ingredientes do nosso incenso, né? Aprendermos diante do Senhor a nossa confissão, a nossa contrição, o reconhecimento das nossas fraquezas diante do Senhor. E pedindo misericórdia, Senhor, que é o que esse publicano fez. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Bem, vamos terminar com uma citação do Pink. Eu vou só concluir mencionando mais ou menos como eu imagino o estudo a partir de agora. Então, esse último parágrafo do Pink diz assim: ao estudar as orações nas epístolas e ao considerá-las frase por frase, aprenderemos de maneira mais clara quais bênçãos devemos desejar para nós e para os demais. Que dons espirituais e graças mais precisamos pedir? O fato que tais orações inspiradas pelo Espírito Santo foram colocadas de maneira permanente nas Sagradas Escrituras indica os favores específicos que devem ser buscados e obtidos de Deus. Então, essa é, é um dos parágrafos motivacionais do Pink para estudar as orações do apóstolo Paulo. Então, como estou imaginando fazer isso com os irmãos? Claro que vamos ver como que o Senhor nos conduz. Nós vamos passar a analisar as orações do apóstolo Paulo, registrado nas suas epístolas, e tentaremos fazer isso de forma cronológica. Tá? Então, nós vamos seguir mais ou menos o que seria a ordem cronológica das epístolas, pelo menos dentro daquilo que se entende como sendo uma cronologia possível. No livro do Pink, por exemplo, ele começa na sequência que aparece no Novo Testamento, ele começa por Romanos, por exemplo. Mas eu acho que talvez seja um pouco mais interessante a gente seguir um caminho cronológico, o que, aliás, nos ajuda a entender, né, um pouco da sequência da vida do apóstolo Paulo, que nós vamos aprender também com a vida dele, com como que isso se insere no livro de Atos, na sequência dos eventos do livro de Atos. Então, esse contexto, eu acho que é muito bonito, muito rico. Vamos aproveitar esse estudo para considerar essas coisas também. A questão agora é o seguinte: então, o que é oração? O que nós vamos chamar de oração para considerar? E aí nós precisamos ter essa cabeça talvez um pouquinho mais aberta com todos esses elementos, né? Então, não somente os eventuais pedidos, né, que ele faz, mas expressões de adoração, expressões de ações de graças, né, também as bênçãos apostólicas. Então, nós veremos que, além das orações assim propriamente ditas, aparecerão muitos princípios de vida cristã, né, intimamente ligados às orações do apóstolo Paulo. Então, assim, nós vamos fazer uma abordagem talvez um pouco mais aberta e não ficarmos apenas naquilo que ele pediu, né, a Deus, mas ações de graças, adoração, enfim. Então, nós vamos tentar seguir nessa sequência. E ao contrário do que a gente tinha ou não tinha no estudo anterior, né, agora tem dever de casa para os irmãos, né? Afinal de contas, nada como dar trabalho para os outros. Mas o dever de casa é muito bonito e agradável. Então, nós vamos começar com o que se entende ser a primeira epístola escrita pelo apóstolo Paulo, registrada no Novo Testamento, que é a epístola de 1 aos Tessalonicenses. Então, essa vai ser a nossa primeira
primeira epístola. Né? Se nós vamos conseguir cobrir uma epístola por reunião, não sei. O Senhor vai nos dar o tempo dele. Mas então, qual é o dever de casa? Os irmãos vão ler a primeira epístola aos Tessalonicenses, procurando reconhecer o que são as orações do apóstolo Paulo, né, ao longo dessa epístola, né? E depois, então, nós vamos fazer isso juntos. Então, a minha lista não precisa ser idêntica de vocês, mas o exercício de tentar reconhecer no texto o que nós podemos falar, isso aqui parece uma oração. Isso aqui parece não algo que Paulo, né, elevou até Deus em oração. Então, registra isso e isso vai fazer parte das nossas considerações aí a partir da próxima reunião. Amém? Então, tem dever de casa para os irmãos aí também. Vamos dar graças ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós somos gratos a Ti por esse tempo, pela consideração na Tua palavra, pela Tua ajuda, pela Tua graça. Ó Senhor, e nós confessamos a necessidade que temos de aprendermos a orar e de orarmos de forma mais eficaz, de forma mais espiritual, mais adequada diante de Ti, de cooperarmos contigo em oração. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos pelo Teu Espírito, que nos foi enviado como Consolador, como Paráclito, para estar ao nosso lado, ajudando em todas essas questões. É a nossa fraqueza, segundo a Tua palavra, mas também nós temos aquele que intercede por nós. Senhor, nós pedimos a Tua condução ao longo dos estudos aí, nesse futuro próximo. Submetemos tudo à Tua vontade, à Tua condução, a sequência, o tempo, enfim, tudo te pertence. Dá-nos corações sensíveis, Senhor, para entendermos a Tua vontade, Senhor, e uma vontade sujeita, submissa à Tua. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmão Luiz, novamente ser grato ao irmão, né?